Olá! Confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Evento na sede da OAB comemora os 50 anos do Código Tributário Nacional. OAB assina acordo de cooperação para contribuir com o controle social. A advocacia aguarda a sanção do Simples. E mais, OAB adota contagem de prazos em dias úteis para processos internos. E marcado para novembro, o segundo Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. Os 50 anos do Código Tributário Nacional foi lembrado e comemorado na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no último dia 19. O seminário trouxe a discussão sobre o sistema tributário no Brasil. Confira na matéria de Joana Colares. Para comemorar os 50 anos do Código Tributário Nacional e ampliar as discussões sobre a evolução do sistema tributário brasileiro, o Conselho Federal da OAB realizou o seminário 50 anos do Código Tributário Nacional. Durante a abertura, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, reforçou a necessidade de uma profunda reforma tributária no país. Me incomoda muito ver o sistema tributário nacional como ele está hoje. Notadamente porque nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, absolutamente desalinhada, porque é uma compreensão que imagino que seja de todos os senhores e de todas as senhoras. Esta carga tributária ela deveria ser realinhada a partir dos municípios e dos estados e não com uma concentração tão significativa na União Federal. E esta, que é uma das maiores cargas tributárias do mundo, devolve muito pouco em políticas públicas básicas. O presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB, Breno Dias de Paula, ressaltou a importância do encontro e das discussões apresentadas. Presidente Lamáquia, mais uma vez, sua gestão demonstra cumprimento irrestrito e fiel com o que determina os objetivos da Ordem dos Advogados do Brasil ao promover esse evento de relevância inequívoca para a sociedade brasileira. Quando a gente fala que a Ordem tem o dever e cumpre pela proteção da Constituição Federal, pelos direitos humanos, evidentemente que nós estamos falando que a Ordem tem o dever de zelar também pela Constituição Federal no que se refere no direito tributário. O procurador tributário da OAB, Gustavo Bichara, afirmou que a Ordem atua na defesa dos interesses do cidadão brasileiro. A Ordem tem desempenhado um belo papel na defesa das prerrogativas dos cidadãos brasileiros com relação a cobranças exageradas, desproporcionais, propaladas pelo fisco. A Ordem tem desenvolvido um papel muito relevante na propositura e acompanhamento de vários temas importantes, não só perante o Supremo Tribunal Federal, mas perante todo o judiciário brasileiro. E também o presidente Lamáquia inaugurou um diálogo muito salutar com o fisco federal, que hoje recebe a Ordem de portas abertas e com muito respeito. Nova era das codificações, a atualidade de um Código Tributário Nacional foi o tema do primeiro painel do dia. Para discutir o assunto, a mesa contou com a participação do vice-presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, Dalmo Jacob Júnior, que presidiu a mesa, do advogado Igor Mauler Santiago como palestrante e do procurador do Estado de Pernambuco, Paulo Rosenblatt, que foi o debatedor. Participei de um painel que discutiu a era das codificações. Será que precisamos de um novo código? Reformar esse código? Essa é uma discussão importante. O código envelheceu, tem vários pontos que são relevantes, que são importantes, mas que precisam ser revisados. Discutir um novo código precisa saber o que é que vem depois. Não adianta apenas reformar ou mudar sem saber o que é que vem em seguida. Na sequência, foi apresentada à mesa a gênese do CTN e sua relevância para a doutrina, com a palestra do doutor em Direito e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Sacha Calmon. O advogado e professor de Direito, Maurício Mota, foi o debatedor, e o secretário da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, Ari Neto, presidiu a mesa.
O Código é um momento em que essa doutrina ela se cristaliza. Quando surgem os códigos, surgem todas as novas definições, surgem todas as grandes questões que vão informar o direito da discussão dos 30 anos posteriores. Então, esse momento é muito importante. Então, foi destacado nesse painel justamente essa doutrina que se criou a partir do surgimento do Código Tributário Nacional. Alguém que faz 50 anos é o jubileu e o personagem homenageado é o nosso código, com suas virtudes e defeitos. Eu acho que o código está para a doutrina, como o professor para o aluno, Ele criou várias gerações, nesse caso ele é pai, avô, bisavô, de todos aqueles que se dedicaram ao estudo do direito tributário. É o texto mor, junto com o capítulo constitucional da Constituição, e a partir dele nós tivemos uma tributarística consistente, dogmática, e que, mal ou bem, tem cumprido os seus desígnios no meio jurídico brasileiro. E os debates sobre os 50 anos do Código Tributário Nacional continuaram no período da tarde. E teve até homenagem surpresa para o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Veloso. A repórter Ana Laurindo traz os detalhes para a gente. O cinquentenário do Código Tributário Nacional foi objeto de análise de várias palestras durante o mês de outubro. A Ordem dos Advogados do Brasil reuniu grandes tributaristas para palestrar sobre o tema. Ives Gandra foi um deles. Ele discursou sobre a relevância da lei complementar em direito tributário. A opinião de quem advoga há mais de 50 anos é que a simplificação do sistema precisa ser a primeira grande reforma do Código Tributário. Eu não entendo como é que nós possamos ter um sistema como o PIS e COFINS, que é uma coxa de retalhos, em que ninguém se sente com tranquilidade, em que clientes não sabem se têm ou não que aproveitar créditos, em que existem empresas que vivem oferecendo aproveitamento de créditos pela complexidade. As virtudes e vícios do Código Tributário foram debatidos entre os mais diversificados temas. O secretário adjunto da Receita Federal, Paulo Ricardo Cardoso, falou sobre o ordenamento tributário como ferramenta para desenvolvimento nacional. Ele mencionou que a OAB é a interligação entre a administração pública e a sociedade. Por isso é fundamental que a OAB esteja engajada também nesse projeto de simplificação do nosso sistema. Com um modelo mais simples, nós seremos muito mais eficientes, não só a administração pública, como também a gestão por parte das empresas, por parte dos contribuintes. Recursos audiovisuais e outros elementos de apoio aos painéis foram usados para centrar a atenção do grupo em pontos principais dos assuntos focados. As normas gerais de direito tributário, face à globalização da economia e do direito e as debilidades do CTN após 50 anos de serviços prestados, foram outros temas analisados. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Veloso, falou sobre as fragilidades do CTN. O presidente da Comissão de Assuntos e Reforma Tributária da OAB-DF, Eric Simas, presidiu a mesa. E foi nesse painel que a emoção tomou conta do local, quando o ex-presidente do STF foi homenageado pelo debatedor Luiz Carlos Alves Júnior, que é advogado-geral da União. As normas gerais, segurança do contribuinte e os problemas na cobrança da dívida tributária finalizaram o seminário. O presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB, Breno Dias de Paula, elogiou a questão atual da entidade por continuar o trabalho de atenção aos temas tributários na vida nacional. O Conselho Federal, ele realmente reafirma a sua missão constitucional e legal ao promover um tema, um seminário da maior relevância para a sociedade, que é o registro dos 50 anos do Código Tributário Nacional. O público, os advogados, as autoridades estão prestigiando, o que demonstra realmente o sucesso desse evento. E no próximo bloco, a OAB assina acordo para contribuir com o controle social. Nós voltamos já.
No último dia 19, a Ordem dos Advogados do Brasil assinou acordo de cooperação para contribuir com o controle social no Brasil. Veja. O envolvimento em questões sociais é um dos focos de atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. Na última semana, a OAB assinou acordo de cooperação com o Observatório Social do Brasil e com o Conselho Federal de Contabilidade. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a assinatura do acordo tem importante relevância social e todo o sistema OAB estará envolvido nessa parceria. Nós faremos deste acordo de cooperação que estaremos celebrando entre o Conselho Federal de Contabilidade, o Observatório Social do Brasil, um evento e um compromisso nacional da OAB. Não tenho dúvida nenhuma de que todos os observatórios sociais estaduais contarão com o apoio irrestrito das OABs nos respectivos estados. Os observatórios sociais são espaços de controle social para o exercício da cidadania que buscam reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Trabalham sempre de forma preventiva, focados na inclusão e responsabilidade social, em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. Por isso, parcerias como a fechada com a OAB e o Conselho Federal de Contabilidade fortalecem o trabalho técnico dos observatórios. O controle social é a ferramenta que está fazendo as transformações nas cidades onde existem observatórios sociais. E no momento em que nós assinamos um termo de cooperação desse, onde 3 entidades com uma capilaridade em todo o país, que são os contadores e os advogados atuando, faz toda a diferença, porque nós vivemos um momento em que o cidadão quer participar, mas muitas vezes nos falta o conhecimento técnico, e mais do que o conhecimento técnico, o apoio institucional. Então, quando entidades com o porte dos conselhos federais, da OAB e do Conselho Federal de Contabilidade, que são nossos parceiros desde sempre, mas que têm uma gama de profissionais que podem contribuir voluntariamente na sua cidade, apoiando essa metodologia de controle dos gastos municipais, agindo preventivamente, é, sem dúvida, um grande salto. O protagonismo da classe contábil, junto com os advogados, com a OAB em nível nacional, vem trazer uma atuação sistêmica na administração pública. Por que sistêmica? Todas as profissões são importantes, mas a OAB, com esse conhecimento jurídico, que estabelece as regras e busca o princípio da legalidade na administração pública, a conformidade com as normas, aliado ao conhecimento do contador, que pode analisar as contas públicas profundamente, o que os relatórios expedidos pelos governos mostram. Esses 2 conhecimentos são fundamentais para que se exerça o controle social. Isso é um pouco da vantagem que esse acordo vai trazer. Certamente tem muito mais, né? Para os representantes da contabilidade, o acordo pode ajudar na criação de novos observatórios no Brasil. O objetivo é sair dos 120 já existentes para 300. Eu diria que essa parceria é extremamente relevante para a sociedade brasileira. Na medida em que nós instalarmos observatórios sociais nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades brasileiras, a sociedade vai se empoderar de todo o controle social, de gastos públicos, onde é aplicado os nossos recursos. Então, eu acho que a entrada da OAB nesse nosso projeto, que já vem acontecendo há mais de 5 anos, é extremamente relevante para o país. Eu digo que nós estamos hoje comemorando um momento especialíssimo, porque assim a sociedade brasileira vai começar
a efetivamente ter o controle social. Tanto os advogados quanto os contadores, como diversos outros profissionais que também estavam hoje aqui presentes de outros conselhos, já estão imbuídos desse espírito da necessidade do controle social. Já estão conscientes da importância desse controle social e da indispensabilidade desse controle social para o momento que nós vivemos no Brasil. O Observatório Social hoje presta um serviço inestimável à sociedade brasileira, porque ele faz um trabalho preventivo. Ele busca evitar que os problemas aconteçam, né? Sem nenhum demérito ao trabalho que é feito posteriormente pelos órgãos de controle, mas esse trabalho que o Observatório Social faz, e faz através de pessoas voluntárias que trabalham anonimamente, né? É um exército de pessoas imbuídas do espírito da cidadania. Então hoje nós formalizamos alguma coisa que vai fazer com que a OAB se incorpore cada vez mais nesse processo e que possa nos dar essa força que nós precisamos para mostrar à sociedade brasileira a importância desse trabalho. Durante a cerimônia de assinatura do acordo, os participantes destacaram o pioneirismo do Estado do Paraná no trabalho de controle social e parcerias bem-sucedidas na área. O presidente da OAB paranaense, José Augusto Noronha, falou das ações no Estado. O conceito do Observatório Social, ele surgiu em Maringá e lá tiveram diversos frutos em termos de governança e gestão, melhoria e fiscalização dos gastos públicos. Tem histórias sensacionais onde esse Observatório Social atuou em Maringá e foi responsável pela economia efetiva de recursos públicos. O Observatório Social ele é uma ferramenta importantíssima hoje para ajudar e para fazer com que se dê sol onde está as trevas. Nós sabemos hoje que a sociedade não suporta mais o desperdício de recursos públicos, só porque eles estão cada dia mais escassos, mas principalmente porque hoje é muito difícil, não só para os empresários, mas para todos nós, cidadãos, cumprirmos com as nossas obrigações tributárias e depois verificarmos o desperdício que é feito. Então, esses 120 observatórios sociais que já existem no Brasil, com essa assinatura desse convênio, pretendemos chegar a 300, e o Paraná, na nossa gestão também da OAB, fará todo o esforço para que eles cheguem a todas as grandes cidades do nosso estado. De fato, o controle social é fundamental, porque insere os principais interessados na gestão pública, que são cidadãos. E essa nova parceria da OAB tem verdadeira relevância social. Muito bom. Vencidas as etapas legislativas para permanecer na tabela 4 do Super Simples, a advocacia aguarda agora pela sanção do presidente Temer para firmar em 4,5% no patamar inicial, fazendo justiça à classe. A advocacia brasileira, com mais de 1 milhão de integrantes, aguarda o desfecho que garantirá a permanência da classe na tabela 4 do Super Simples. Após uma importante vitória junto à Câmara dos Deputados, que reverteu deliberação de agosto de 2015, a qual deslocava a advocacia para a nova tabela, que significava a aplicação de alíquota que iria inviabilizar a permanência da advocacia no Simples, advogados e advogadas aguardam sanção presidencial do texto, aprovado pela Câmara no último dia 4 de outubro. O texto foi votado depois de horas de análise no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, acompanhou atentamente todo o processo de votação e comemorou o resultado. Ao deixar o plenário, fez questão de destacar o caráter coletivo da articulação que levou à aprovação da matéria e agradeceu a todos que colaboraram. De fato, este movimento, que foi um movimento que teve a participação de todos os atores da OAB, eu tenho agradecido e quero agradecer os presidentes das nossas seccionais, das nossas 27 seccionais, os nossos conselheiros federais da Ordem, os nossos diretores, os nossos membros de comissões, a nossa comissão de acompanhamento legislativo, enfim, todos os dirigentes do sistema OAB se envolveram diretamente neste processo, buscando de fato que fosse feita a justiça para a advocacia e que a advocacia tivesse a oportunidade de dizer sim, que ela está no Simples, mas ela está no Simples na plenitude, pagando sim o justo em termos de impostos. E depois do intervalo, vem aí o segundo encontro nacional de defesa das prerrogativas. Nós voltamos daqui a pouco. A
A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu adotar contagem de prazos em dias úteis para processos internos. A entidade internalizou a prática, possibilitando inclusive o descanso dos juristas aos finais de semana. A decisão de adotar a contagem de prazos em dias úteis para processos internos foi tomada durante o Conselho Pleno da entidade no dia 18 de outubro. O resultado foi com base no que estabelece o novo Código de Processo Civil. A Ordem dos Advogados do Brasil vem lutando pela aplicação da norma prevista no artigo 219 do novo CPC. Isso em todos os âmbitos do Judiciário. A contagem dos prazos em dias úteis, ela é uma adaptação, é uma contextualização, é uma internalização das regras que defendemos para a sociedade, para o funcionamento do judiciário no âmbito da legislação, por exemplo, do Código de Processo Civil, que foi promulgado recentemente, ao normativo do sistema OAB. Portanto, o que nós defendemos por fora, nós internalizamos e praticamos no âmbito do sistema. Ainda em seu discurso, o diretor tesoureiro do Conselho mencionou que a sociedade ganha como um todo. O benefício para as partes, quando falamos em contagem de dias úteis, é todos os envolvidos no processo, porque tem um conjunto, tem quem conduz o processo, tem quem acompanha um processo de manifestação de acusação, tem quem faz uma defesa no processo, e de forma que todos os atores do processo, eles passam a ser beneficiados dessa nova sistemática. Para o conselheiro federal e relator da matéria, a conquista reflete diretamente nos processos internos à ordem e que seria contraditória a não aprovação. Seria contraditório se nós que buscamos tanto essa conquista no âmbito da justiça comum, etc., não utilizássemos essa contagem de prazos em dias úteis no âmbito do AV. Né? É uma conquista da advocacia não só para os processos internos, mas também para os processos administrativos. Então, essa vitória tem que também ser festejada no âmbito do Conselho Federal e de toda a OAB. A defesa das prerrogativas é uma das bandeiras defendidas firmemente por esta gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos sempre noticiando aqui no programa OAB Nacional casos de violações de prerrogativas por todo o país, que vão desde agressões verbais, físicas à morte. Para debater essa problemática, nos dias 9 e 10 de novembro vai acontecer o 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. Confira todos os detalhes na matéria. A luta pela defesa das prerrogativas da advocacia tem sido diária e é no debate que a Ordem tem planejado ações para defender o livre exercício profissional de advogados e advogadas de todo o país. Depois de discutir o tema no 1º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, no mês de junho, o diálogo continua em novembro, com a 2ª edição do encontro, que vai reunir todas as autoridades envolvidas no tema. Esse encontro é um encontro que tem uma estrutura que vai permitir um debate muito aprofundado dos temas, porque nós vamos dividir a todos nós em grupos temáticos que já estão divididos, que já estão inscritos, com relator, portanto, nós teremos um debate de muita qualidade em cada um dos temas. Temas novos e atuais serão discutidos, como a defesa das prerrogativas dos profissionais com deficiência física, a violação tecnológica de prerrogativas, a violação das prerrogativas na perspectiva de gênero, da diversidade sexual, além das violações sofridas pelas mulheres advogadas, que, segundo o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, já são maioria na classe. Precisam ser reconhecidas como uma trabalhadora especial. Ela amamenta, ela engravida, ela tem seus dias, então ela precisa ter um espaço diferente. As nossas colegas sofrem assédio. Tenho certeza, por experiência de ter sido presidente de seccional, por sempre estar à frente das prerrogativas, mas elas não relatam essas violações de assédio moral que sofrem no dia a dia do exercício profissional, seja na delegacia, seja nos gabinetes. Então nós precisamos criar espaços onde as mulheres, os nossos colegas transexuais, os nossos colegas que fizeram outra opção
sexual diversa da heterossexualidade que possam nos narrar essas violações, que nós possamos ter políticas de enfrentamento a esse ato de discriminação, aos atos de discriminação, de machismo no exercício profissional. E a Ordem dos Advogados do Brasil, as seccionais e subseções não têm medido esforços para combater qualquer tipo de violação. Em 2015, o procurador municipal de Chopinzinho, no Paraná, foi assassinado e, com a atuação incisiva da OAB, os criminosos foram detidos no dia seguinte e levados a júri em junho de 2016, com condenação de 15 anos de prisão. Em 17 de fevereiro de 2016, outro advogado foi assassinado, dessa vez no município de Bandeirantes, no Paraná. O Conselho Federal e a seccional cobraram agilidade nas investigações e, em menos de 72 horas, o assassino estava preso e já denunciado. O crime aconteceu após o advogado cobrar de um cliente, por via judicial, uma dívida de R$ 2.500. No dia 24 de maio, em Palhoça, Santa Catarina, outro assassinato. Um advogado foi morto durante uma reintegração de posse. Em menos de 24 horas, os assassinos estavam presos e já denunciados. No mês seguinte, em 13 de junho de 2016, outro advogado assassinado. Dessa vez em Barras, no Piauí. A ação da seccional, com total apoio do Conselho Federal da OAB, foi determinante para que o assassino fosse preso no mesmo dia. Ainda em junho, no dia 24, um advogado foi agredido fisicamente por policiais durante uma blitz de trânsito em Porto Velho, Rondônia. Pela ofensa à integridade, no dia seguinte, a ordem apresentou pedido de afastamento dos policiais e foi atendida. Entre as mulheres advogadas, um caso se destaca. A advogada Kátia Regina Leite, de 45 anos, foi morta em Curitiba em fevereiro de 2010. Depois de 6 anos, o acusado foi condenado a 25 anos de prisão em julho deste ano. Kátia atuava no processo de divórcio da ex-mulher do acusado. A ordem acompanhou o caso em busca de justiça. Nós buscamos justiça. A Ordem é uma instituição que prima pelos direitos humanos, pela vida humana, pela justiça social, e ela está presente, acima de tudo, na defesa das prerrogativas dos seus profissionais. Os desagravos públicos também são constantes. Advogados e advogadas de todo o país, juntos, reivindicando a defesa de suas prerrogativas para o exercício pleno da profissão. E todos os detalhes sobre o 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas você confere aqui no OAB Nacional. Bom, por hoje o nosso programa vai ficando por aqui, mas não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.